O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com a mãe, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, quem como Deus? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Kyrios. Senhor, traduzindo do hebraico para o latim, significa aquele que é Deus. Só Jesus é o Senhor. Claro, junto com o Pai, no Espírito Santo. Hoje, a festividade da Epifania do Senhor é considerada a grande festa nossa, cristã católica, viu? Hoje é o dia da nossa festa. É o dia da grande celebração do cristão católico. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. É a nossa festa. Em pleno domingo, o domingo do Senhor, o domingo da ressurreição, o primeiro dia que é o dia da nossa vida. Então, hoje, sendo a nossa festa, ela é a nossa festa porque foi por causa dos pagãos, através dos reis magos, que significam os pagãos vindo de várias partes do planeta Terra, e reconhecem, ao ver Jesus
ali está Deus, mas ainda numa versão pequenininha de um menininho. Eles vêm, têm esse encontro, adoram o Senhor. Veja o detalhe, eles se ajoelham e reconhecem no encontro que Ele é o Quírios, o Senhor, o esperado, aquele que é e sempre será o Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, não gerado, não criado, mas sim gerado. Então, os reis magos representam as nações não judaicas, não o povo judeu. Eles representam aquilo, ali foi uma primícia, o encontro dos reis magos. As primícias significam a primeira colheita, a primeira retirada, é o primeiro fruto. Então, quando eles chegam diante e entram naquela manjedoura e vê o menino com a mãe e o pai, São José, eles ficam encantados, e ali começa as primícias, ou seja, aquilo que é primeiro do que vai ser a nova aliança, um novo Israel, o povo de Jesus Cristo. Olha só, olha só. Então por isso que o padre está dizendo que é a nossa festa, porque através deles, não somente os judeus, mas agora os povos de toda a terra. Por isso que diz assim: ide, Jesus, ide, pregai o evangelho e batizai a toda criatura, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que o Senhor está querendo dizer, apesar dele desejar que todos sejam cristãos, não é que todos os povos serão cristãos, viu? Não, mas que em todos os lugares da terra tenha cristãos. Olha a diferença, olha a diferença. Por exemplo, dentro de uma família, por exemplo, a minha família portuguesa, todos nós somos de um mesmo sangue português, mas nem todos são, que beleza, palmeirense. Tem corintiano, tem são paulino, tem aqueles que não torcem para nada, mas nós somos todos uma família. Mas que tem palmeirense, tem. Como em toda, a maioria das famílias tem um time que atrai mais. Então assim, quando o Senhor disse, ide por todo o mundo, atenção, pregai o evangelho, ou seja, pregai a palavra que salva, e batize, quando eles forem inundados pelo Espírito, batizai-os, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para que em toda a terra tenha cristãos. Agora, se todos vão ser cristãos, Deus sabe que nem todos, infelizmente, serão cristãos. Tanto é que nós estamos vendo o que está acontecendo, e já acontecia na história, nem todos foram cristãos, e não são cristãos. Mas em todo o mundo, se vocês forem hoje fazer uma leitura da história da igreja, todos os países da terra, se você for, pode ser número pequenininho, você vai lá, tem cristão católico aqui? Tem igreja católica aqui? Tem sacramentos da igreja católica? Tem, em todo o mundo. Você pode ir na Filipina, pode ir no Japão, pode ir na China, você pode ir na Etiópia, na África, em todos os continentes, tem a palavra de Cristo, foi lá. Daí vem depois aquela palavra que a gente não é o caso agora, de entender por que a igreja é católica, porque o todo que Cristo preparou quando Ele caminhou aqui, o Senhor Ele deixou tudo, Ele deixou os sacramentos, Ele deixou a vida eterna, para que nós possamos todos serem consumidos por esta vida. Então é católica porque no mundo, ide e levai para todas as partes do mundo aquilo que eu vos ensinei. Ponto. Então, é a nossa festa. É a festa onde o catolicismo, os batizados no mundo, começam a ter um encontro também com Jesus, o nosso tudo. Que lindo, irmãos. Então, no Natal do Senhor, que nós ainda estamos celebrando,
Quem esteve aqui comigo, ou está indo em outros lugares também, ou foi, ou viu, o Natal é esse tempo, não é um dia, não. É um tempo de 5 festas. É o tempo onde Cristo se mostra. Por isso vem a palavra, o tempo da manifestação de Jesus. Olha que coisa bonita. E dentro dessas manifestações, hoje, é o tempo onde começa a ver aquilo que é profético. O mundo vai reconhecer que Emanuel, Deus caminha conosco. Vamos usar um dito muito popular nosso, que não é o correto, mas a gente entende assim, e Deus ele respeita. Deus desceu e veio agora junto com a gente, pertinho da gente, caminhar com a gente, para a gente nunca mais falar, olha, eu sou sozinho nesse mundo. Não, agora o próprio Deus, Ele vem junto comigo, Ele vem junto com você, Ele está no meio de nós, é Deus conosco, Emanuel. Então, o tempo do Natal é esse tempo que Deus começa a mostrar que Ele veio, como Ele prometeu lá para Moisés, lá no Êxodo, que Ele vai dizer, Moisés, eu estou ouvindo o grito de tristeza no coração de muitos, viu? As orações todas, nossa, chegam sempre, pode ser a oração mais simples do mundo, mas se ela é verdadeira, se ela tem lágrimas, se ela tem intenção, se ela reconhece que está conversando com Deus, chegou até Ele, aí Deus vai falar, Moisés, eu ouço o clamor do meu povo, e estou vendo o sofrimento de um, do outro, de todos, por isso, eu mesmo, olha, aqui o Senhor já estava dizendo, desde a época de Moisés, que Ele mesmo iria descer, e o termo que Ele usa, e os grandes autores bíblicos escrevem assim, eu mesmo vou descer, porque até agora eu estava enviando o meu espírito na boca dos profetas, para preparar o povo, para alertar o povo, para que o povo pudesse ter uma experiência, mas agora não, agora eu mesmo vou descer, para erguer o meu povo, para levantar esse povo caído nas trevas, como Isaías falou hoje, nessa nuvem de trevas que o meu povo caiu, eu mesmo, pois é, aí vem a palavra que muito bacana para nós, na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Na hora que o Senhor entendeu que chegou o momento de Ele descer, que foi há mais de 2000 anos atrás, como é que Ele desce? Como é que Deus desce? Visitando uma virgem, aqui, nós temos a imagem dela, visitando uma virgem, uma mulher cheia da graça, e Ele toma toda a carne dela, por isso Deus se encarnou no ventre desta mulher. Olha como é que Ele veio numa família, mas como é que Ele veio numa família? Que família é essa? Uma família com juízo, uma família de quem teme a Deus e obedece a Deus. Olha, Jesus, o Pai, quando falou junto com Cristo, né? Aliás estava a Trindade falando com Moisés, eu mesmo descerei, Ele vai descer, ou seja, Ele vai acontecer exatamente como Ele iniciou, numa família. Lembra lá no princípio? No princípio, Adão, o homem, e a sua esposa Eva, Deus caminhava com ele. Ele fala, Deus, eu vou caminhar com vocês, estou aqui com vocês. Pois é, só que é uma família sem juízo, uma família que caiu naquele conto, né? Olha, você é que deve, você tem direito. Eles caíram nisso, ó. Você tem direito de saber o que é melhor para você, o que é bom para você e o que não é bom para você. Você escolhe, né? Você decide. Pronto, aquele casal, aquela família sem juízo, o que aconteceu com ela? Ela não só despedaçou a sua família biológica,
como ela despedaçou todas as famílias da terra. Aí Jesus, o Deus, ele vem, ele desce para ser igual a nós. E isso é terrivelmente interessante. Porque Deus, ele poderia sim, porque ele é Deus, apenas com uma palavra de ordem, mudar o que é ruim, o que é morte, em vida, numa palavra. Mas veja, Deus ninguém entende Ele, nós nunca vamos entender. Deus, Ele falou, eu vou erguer esse mundo, eu vou erguer. Como? Como homem. Ó, como é que Deus vai erguer o mundo? Como? Como um homem. Como o próprio homem que Ele cria. Por que como homem? Porque Deus não dá ponto sem nó, como eu já disse anteriormente aqui. Se Ele criou um homem, e esse homem caiu num conto, de que a vida é minha, eu sei o que é melhor para mim, Ele não desiste, fala, bom, quando eu criei o homem bom, mas esse caiu, veja, a primeira versão do homem caiu, numa ilusão, pois Deus vai falar assim, eu criei o homem em semelhança minha, então vai ser como homem, que eu vou erguer o mundo, como? Como homem, Jesus, um ser humano. Nós nunca, olha, a grande dificuldade nossa como católicos é essa aqui, essa, porque a gente olha para Jesus, a gente só imagina Ele Deus, desde pequenininho, Ele é Deus, mas Deus não permitiu que Ele pequenininho, o menino, fosse pleno, manifestasse plenamente o poder de Deus que Ele é, não, porque Deus falou assim, olha só, lá em Hebreus, capítulo 5, naquele momento onde a virgem recebe a visita, para que Deus desça, e estavam esperando, tu aceitas? Naquele momento que ela disse sim, o autor sagrado em Hebreus capítulo 5, escreve, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ó Deus Trino, olha o filho falando com o pai, pai, tu não quiseste sacrifícios e holocaustos, atenção, tu me destes um corpo, ó, como é que Deus desce? Como um homem, criatura humana, com a psicologia humana, não precisa ser nenhum psicólogo para entender, com todos os sentimentos humanos, igualzinho nosso, o que as mulheres sentem e que os homens sentem, a mesma coisa, faz xixi, faz cocô, tem fome, chora, tem medo, ok? Se assusta, tudo normal, só não tem, ele não conhece o pecado, é a diferença. Agora, ele vem humanamente, por isso que chama uma mulher, uma família, mas uma mulher obediente a Deus. Antes de Maria ser visitada pelo arcanjo Gabriel, ela já era toda cheia de graça. Tanto é que o anjo, quando chega, já chega dizendo, chegando, não é? Ó, veja, ela não conhecia Jesus ali não, ela não tinha Jesus não existia aqui no meio de nós, e ela já era tomada do Espírito Santo. Então, Deus desce numa mulher assim, obediente, diferente da Eva, diferente do primeiro homem, o primeiro ser humano, Adão, diferente, ela é obediente. O plano da salvação começa diferente, tem que ser numa mulher diferente, um ser humano diferente, ela já é diferente, ela não tem a mancha do pecado original não. Pois é, então Deus se encarna, veja, toda a carne, toda a fisionomia de Jesus era a fisionomia de Maria, só que tinha a barba, era maior e os genitais eram diferentes, homenzinho, homenzão, né? Jesus é mais homem do que todos nós, viu irmão? Sabe por quê? Porque ele não conheceu o pecado, e nós conhecemos, por isso que nós somos menos homens, humanos, do que Cristo.
Pois Deus, e como é que ele vem? Ele vem como homem, para mostrar que como homem, aí entra na nossa vida aqui, ó. Por isso você vai entender os reis magos, por isso você vai entender todos que se aproximam de Jesus. Porque como humano, Jesus, que é dado um nome, não existia Jesus no céu antes da ressurreição, não tinha. Nunca, ninguém podia dizer Jesus, lá no comecinho, não, porque Jesus não estava lá. Jesus quem é? Jesus é uma pessoa, é a segunda pessoa da Trindade, já existia como Deus eterno, mas sem a carne humana, veja, sem ser homem como nós. Depois da ressurreição, essa segunda pessoa, agora ela não é somente um espírito, agora ela é um ser humano e tem um nome. Como é o nome? Jesus. Para mostrar que como homem, eu também posso deixar a salvação acontecer na minha vida. Jesus começa todo um caminho. Ele começa a mostrar que ele é esvaziado como homem de tudo aquilo que seria uma vontade dele, e Jesus aprende a se esvaziar diante do Pai. Tudo isso é uma escola para mim e para você, para que a gente veja em Cristo que o Pai, ele ensina o Filho a se esvaziar, coisa que o primeiro homem, quem é o primeiro homem? Adão, não fez, não se esvaziou dele, não, porque ouviu o que foi interessante para ele, fazer a vontade dele. A vida é minha, eu faço o que eu quero, o que eu acho que é melhor para mim. Esse não estava vazio de si. Então, quando Jesus vem, ele começa como homem, como nós, a mostrar para nós que há um esvaziamento. Ele mesmo, veja, sendo Deus e homem, ele aprende a ser obediente, ou seja, ele vai se esvaziando de todo querer, de todo o sentimento dele, para que o Pai seja todo nele. Daí todo aquele discurso de Jesus: eu e o Pai somos um, eu não faço nada por mim, ensinando eu e você, nada eu faço por mim, eu não tomo nenhuma decisão por minha vontade própria. Olha o que Jesus começa a ensinar para mim e para você. Ele começa a ensinar: eu não tenho vontade própria, porque a vontade que brota em mim é a vontade do Pai. Você fala: mas então não deu liberdade? Para Deus não existe esse papo. A liberdade é que você, no convite dele, pode ou não querer viver isso. Essa é a liberdade que Deus deu. Mas em Deus não existe a liberdade em si, na essência. Por isso, Jesus está ensinando como homem, que eu e você, aí começa todo o esvaziamento na nossa vida, que a gente já aprendeu aqui. O que seria então, Padre, esse esvaziamento? São as crises que você tem e eu também tenho no cotidiano da vida, que vai ter em 2022, esse ano aqui. Suas perdas, suas decepções, as traições na sua vida, a doença que chega em você, a doença que chegou numa pessoa que você ama, isso chama-se crise, ou se você quiser, esvaziamento. Porque você fala: eu quero te seguir, Jesus. Então Jesus, ele está entendendo que livremente você está querendo buscar ele. Então ele vai começar a te formar. Como o Espírito Santo levou Jesus, o mesmo Espírito que batizou ele, esse mesmo Espírito leva ele para ser tentado por Satanás. O mesmo Espírito Santo que batizou Jesus, deixou Jesus em crise várias vezes. Se você falar: mas Jesus chorou uma única vez. Não. O autor sagrado da carta aos Hebreus, capítulo 10, diz que Jesus se voltava ao Pai com forte clamor e súplica, forte clamor e súplica,
e pedia em meio a lágrimas, no plural, para que Deus pudesse livrá-lo de tudo aquilo, das angústias que ele estava vivendo. Jesus teve angústias porque a maneira como ele, como homem, ele adotou um começo para salvar a humanidade, em nome do Pai. Ele estava vendo que não tinha resultado nenhum. Veja, ele entrou em crise. Talvez vocês não entendam por que Jesus ficava horas orando com o Pai. Eu disse isso ontem aqui. O pessoal que está em casa não ouviu, né? Não era para ensinar a gente a rezar. Não. Claro que isso também nos leva a esse ensinamento. Eu preciso orar porque Jesus orava. Não. Mas Jesus mostra como homem que ele também precisou rezar para ajustar a vontade do Pai nele. Porque ele não entendia as perdas, ele não entendia porque as pessoas... Olha, gente, os fariseus, os doutores da lei, perseguiram este homem de uma maneira cruel. É só vocês lerem a Sagrada Escritura. Veja lá no Novo Testamento. Quantas vezes queriam matar Jesus? Veja, olha o coração desse homem, homem como nós. Veja, ele pregando o amor e os ciúmes, a raiva de muitos irmãos. Pessoas como nós, perseguindo ele, querendo matar ele. Olha, falando mentiras sobre ele. Jesus só chora. E lá no Horto das Oliveiras, então, sofrimento, a crise dele. Jesus chegou a dizer: Pai, olha lá, olha a luta de um esvaziamento dele. Pai, se possível, afasta de mim. Vocês acham que Jesus queria morrer, gente? Está aí uma coisa que a gente tem um erro, de achar, não, mas ele era Deus. Não, gente, Deus se fez homem. Eu repito o que eu comecei a minha homilia. Deus se fez gente, humano, com toda a psicologia humana, igualzinho a nós. Ele tinha medo. Jesus não queria morrer. Por isso que no Horto das Oliveiras, Jesus chega a suar sangue. Por quê? Ele estava tenso. Ele estava oprimido. Ele teve uma opressão que, segundo os grandes cientistas e os psiquiatras, chegam a dizer que pode levar até essa manifestação no corpo humano. A pessoa pode manifestar, o corpo dela pode manifestar várias coisas. No caso de Jesus, manifestou sangue. Que eles chegam a dizer que aquilo ali é um tipo de depressão das piores que pode haver. Veja, o humano de Jesus clamava, se possível, como a gente, que está no desespero da perda de alguém, de uma doença, de uma situação de desconforto. Quantas vezes você chora? Eu não aguento mais. Piedade, Senhor. Foi isso que Jesus sentiu. E o mais terrível, no Horto das Oliveiras, o Pai, hein? O tudo dele, o alimento dele. Lembra que Jesus falou, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Veja, toda essa grandeza, esse apaixonamento que ele tinha pelo Pai, quando ele clamava, o humano dele clamando, Pai, se possível, afasta de mim esse cara. Olha a resposta do Pai. Qual foi? Você pode procurar, ler, reler, volta, se ajoelha, vira de ponta cabeça, pega todas as Bíblias de tradução, da maior tradução, você vai chegar a uma conclusão terrível. O Pai não responde nada. Quantas vezes você pede por aquela circunstância terrível na sua vida pessoal, e diante de Deus, e você sai vazio, com silêncio que chega a aborrecer a tua alma. Fala, meu Deus, como João Batista, João Batista estava preso, ele sabia que ele ia morrer, bateu um desespero em João Batista, a ponto de uma visita de um discípulo dele chegar lá, ele fala assim, vem cá, por amor a Deus, procura Jesus de Nazaré, pergunta se realmente é ele. Olha, João que tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele mesmo. Olha a crise de João.
João, que era temente a Deus, que recebeu o maior elogio de Jesus, ele mesmo disse: vai lá e pergunta para Jesus, porque o que eu estou passando, eu não estou aguentando. Se Ele é o Salvador, igualzinho a gente, se Ele é misericordioso, se Ele é bom, por que Ele não tira essa angústia da minha vida hoje? Irmãos, não é brincadeira, a palavra é hoje da tua vida e da minha. E o discípulo vai até Jesus, procura ele e fala: olha, João pediu para perguntar a ti, se tu és aquele que nós estamos esperando. Olha, João duvidou, como você duvida na hora mais terrível da tua vida, e eu também. Como é que chama isso? Crise. Crises. Aí vem uma pergunta: padre, mas é bom ter esse tipo de crise? É ótimo. Isso aí é a nossa composição. Esse é o efeito de Cristo no nosso meio. Efeito? É. Quando Jesus aparece, ele já na vida pública dele, ele chega para a população, o povo de lá, e que é para nós, ele vai dizer assim: irmãos, se vós pensais que eu vim, olha só, Deus desceu para nos erguer, para trazer a paz, estás enganado. Se você mudar a palavra, você pode mudar a palavra que vai dar o mesmo resultado. Não esquece, eu vim trazer o fogo e vim trazer a espada. Lembra dessa passagem no Novo Testamento, no Evangelho? O que significa o fogo e a espada? Eu vim trazer para você, do teu jeito, ó, não esquece do teu jeito, sem ter tido um encontro ainda forte comigo, eu vim trazer a crise para você. Vim trazer você para você ficar em crise. É ótimo ficar em crise. É ótimo ficar em crise porque o tempo todo é uma luta do meu jeito de pensar, das maneiras como eu compus a salvação dentro de mim, com aquilo que é a salvação verdadeira de Deus, me ensinando a ser homem segundo Jesus. Então muitas vezes eu não vou ter a resposta de Deus, muitas vezes eu vou ver aquilo ser quebrado na minha frente, muitas vezes eu vou ver um insucesso acontecer na minha vida, você também vai. No âmbito familiar, matrimonial, de filhos, seja lá como for, de amizade, você vai ver tudo isso. Então essas crises, elas são importantes para nos tirar de um trono que aquele primeiro homem fez com que todos nós assentássemos. A vida é minha e eu sei o que é melhor para mim. Então essa palavra, eu sei o que é melhor para mim, ela entra em crise quando Deus se revela: não é do teu jeito. Os teus sentimentos de amar o teu marido, os teus sentimentos de amar os teus filhos, atenção, quem tem filho aqui, os teus sentimentos de amar o próximo, seja ele quem for, os teus sentimentos da maneira de entender o valor do trabalho, de ganhar o pão de cada dia, não são os meus sentimentos. Então eu vim trazer espada e o fogo, o que é? É aquela mesma palavra que os antigos falavam: o mundo uma vez acabou em água. Aliás, o mundo nunca acabou em água. O mundo, a água, ela não destruiu o mundo, ela baixou e apareceu o que reviveu. E o fogo? Vai pensar, se veio com água no primeiro momento o combate, na segunda e última vez virá em fogo. E é verdade. Qual é o fogo? O Espírito Santo. E o que ele faz? Ele põe você em crise, você com você mesmo, para pegar o teu juízo, porque a gente aprendeu a ter um juízo sobre fé totalmente quebrada, mesmo sendo católicos. Para mim, Deus é aquele que, quando eu peço com fé, Ele vai me dar o que eu estou pedindo. Não vai dar, normalmente não vai dar o que você está pedindo. Às vezes coincide, e Ele dá a graça do que você está pedindo. Muitas vezes o que você pede, Ele não faz. Por isso chama-se esvazia-te de você, para que Deus, o Espírito Santo, encha você. Isso é maravilhoso.
Essa é a descoberta. Foi para isso que Jesus se fez homem, para falar: olha como deves andar. E mostrando ele, veja, ele também teve que se esvaziar. Se ele teve que se esvaziar, se ele entrou em crise, você, convidada a experimentar na sua vida de solteiro, de casada, de vó, de mulher que é, de você que é homem, pai, filho, idoso, a ter crises, até você ir morrendo para as suas vontades. Isso precisa haver um caminho com Cristo. Entendeu agora porque Deus desceu no meio de nós para nos reerguer? Porque Ele fala assim: eu vou erguer o mundo como homem. Aí teve muita gente que pensa assim: eu já pensei. O que eu falo é porque eu pensei. E muita gente pensa: mas se Deus é tão poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, por que Ele não salva a todos de uma vez só? Porque a salvação, da mesma maneira que começou com um homem, a perdição humana, a salvação ela é pessoal, não é individual. A salvação é para todos, a intenção, mas ela é pessoal. Ela começa como? Comigo. Por isso que, agora você vai entender, por isso que muitas vezes o padre vai dizer assim: padre, eu estou com uma raiva tão grande do meu marido bebe, padre, mas ele bebe tanto, ele se transforma num bicho. Ele faz, não só eu já estou até acostumada, calejada a sofrer, mas ele está acabando na vida com meus filhos estão crescendo revoltados com o pai. Quando esse homem chega em casa, padre, mas olha, todo mundo quer sair, todo mundo, ele transforma aquela casa numa coisa monstruosa. Padre, eu sou casado, eu prometi no altar a Cristo, que ali, eu iria prometer até o fim da minha vida, mas está tão difícil, olha que eu estou ficando velhinha já, padre, eu não aguento mais esse homem na minha vida. E a igreja vai dizer o quê? Ela vai dizer aquilo que é contrário ao que você gostaria. Você, filha, não é assim não. Então, se ele está sendo tão difícil assim, saia da tua casa, né? E vai encontrar uma outra pessoa. Tem padre que até brinca com isso, né? Tá ruim, pega, troca, vai para o outro. Não é assim. É exatamente, olha a luta aí, olha a crise. A palavra da igreja é a palavra de Cristo. Pois é. Agora chegou o momento da sua santificação, da sua maturação como pessoa. Sua alma se santifica como? Aí. Neste lugar. Neste hoje da tua vida. E quem é que tem que mudar? Quem? A salvação tem que acontecer aonde? Em você, mulher, que sofre, que está acabada, você veio me procurar. Você que veio falar: eu não aguento mais. Padre, dá uma palavra de alento para salvar minha família. Faz um caminho com Cristo. Agora chega o momento de você fazer um encontro com Ele. Para quê? Para que Ele seja todo em você. Para você olhar para esse homem, sem muitas vezes ele não vai mudar. Pode ser que ele mude, mas se ele não mudar, você mudou. Então veja, onde começa a salvação? Em mim. Deus nunca vai fazer assim, ó, tudo mudou. Que nem João Batista imaginou. Aí ele chegou, ele vai acabar com o mal, ele vai acabar com os Cizerodes da vida. Não, ele acaba com o mal pessoalmente. A minha maneira de ver, a minha maneira de entender Deus no matrimônio é errada. A minha maneira de entender o amor é errado. Então Deus começa a fazer um encontro pessoal. É crise ou não é? Claro que é. Então, irmãos, foi esta verdade que os reis magos começaram a levar para o mundo inteiro. Depois, com os apóstolos, melhor aí dizendo, levou para o mundo, esse Jesus, que veio fazer uma quebra, o convite é, primeiro, um susto, um fascínio por Ele. Aí você fala: nossa, que delícia. Aí depois começa crises, porque o Senhor começa a te salvar. Como? Dentro de você, mudando os teus modos de pensar.
Imagina assim, ele tirando tudo. Ele vai jogando você, a tua maneira de rezar, de pedir. Como é que você pede? Como é que você reza? Como é que normalmente você pede? Normalmente nós pedimos, quando a gente está passando por uma crise, você fala: Senhor, por que eu estou passando por essa? Me ajuda a superar esta crise. Senhor, eu estou com uma crise financeira, me dê no começo desse ano aqui a tua graça, Senhor, para eu te louvar, para que eu supere essa crise na minha vida financeira. Eu não aguento mais, que esse ano seja um ano onde essa crise financeira seja transformada. Olha como é que a gente reza: Senhor, eu estou com uma doença terrível na minha família, eu peço que nesse ano o Senhor nos dê a graça, porque eu estou aqui porque eu sei que o Senhor pode, junto com a Virgem Mãe Maria, dai-nos a graça dessa doença desaparecer da nossa família. Olha como é que a gente pede. Olha como que o Senhor agora nos põe de ponta cabeça até para orar. Porque quando a gente começa a ter um encontro com Jesus, tudo muda. Mas um encontro de verdade, que nem os reis magos tiveram. O encontro é tão forte que você não quer mais voltar. Eles não voltam mais para Herodes. Olha que Herodes chamou eles em particular, hein? Herodes é rei, gente. Olha, vem cá. Quando você chegar lá e descobrir aonde ele está, volta, e me avisa, para que eu também vá adorá-lo. O que é? Traz para a vida de hoje. Volta a viver do teu jeito. Você sabe o que é melhor para você no teu matrimônio. Você sabe o que é melhor para você na tua vida como homem, como pai. Você sabe como é. Esse volta, né? Você que tem que decidir o que é bom para você, mocinha. E o que não é bom para você, viu? Volta. Mas quando você vê, a palavra é: eu vi Jesus, eu tive uma experiência com Ele, eu escutei. O que acontece? Você não volta mais. Você pega o caminho diferente, o caminho de onde é a sua origem. Você vai para Ele. Sua vida começa a mudar. Por isso que eu falo, as crises são para que eu, ao passar pelas crises, eu falo: mas você quer voltar? Não dá mais para voltar. Monsenhor Jonas Abib cantava muito aquela canção, não sei se o Denis lembra, né? Aquela música: não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para onde? Pensei que era para Herodes, não, para frente, é o amor de Deus. Não dá, mas tem que ter um encontro aí. Mas para voltar, né? Para voltar agora. Lembra dessa música? Tu lembras? Canta aí, um trechinho. Vai lá, só um trechinho. Pro padre beber uma aguinha. Vai lá, Denise. É o Mancha que vai cantar? Mancha Verde. Verde não, padre. Achou? É só para dar aquela descansadinha, né? Pode falar muito, né? Fala muito. Vai lá. Achou? É? Olha lá, macho. Se fosse que o padre falou verde, você já estava falando para a América toda cantar, filho. Eu não sei cantar essa música, padre. Olha lá. Não dá mais pra voltar, o barco está em alto mar. Não Dá mais pra voltar. O barco é Deus. O barco é Deus. em alto mar. Em alto mar. Dá mais pra negar, o mar
sou eu. E o vento? Vento forte que me leva pra frente. É o amor de Deus. Não dá mais pra negar. Vai voltar, né? O mar E era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Obrigado. É que ele está cantando uma versão de Mancha Negra. Eu falei, tem que ser Mancha Verde, filho. A Mancha Verde é outra. É que a gente brindou com as taças nesse final de ano aqui. Brindamos um ano novo. Irmãos, na verdade é isso que o Senhor está nos colocando. Quando você tem esse encontro com Ele, você não volta mais para a vida de Herodes. Da maneira de pensar como homem, como mulher, como casado, como solteiro, como jovem. Não, o Senhor agora nos dá um impulso de uma vida com Ele. E isso não é fácil. Desbravar o novo mar é retirar você da frente em todas as decisões. E o Senhor permite, sim. Permite, muitas vezes sem falar, por que está acontecendo coisas difíceis na tua vida. Sabe quando é que Deus vai responder de verdade para nós, como respondeu para Jesus? Se você procurar na Bíblia, quando foi que o Pai respondeu na hora que Jesus chorou? Naquela derradeira sexta-feira, quando Jesus morre, e naquela sexta-feira, o sábado ainda está em silêncio, o mundo inteiro, o Pai não fala nada. Quando é que o Pai fala? Na madrugada do sábado para o domingo, que é esse dia que nós estamos celebrando. Como é que o Pai fala? Derramando todo o Espírito Santo na vida do Filho. Em quem? No homem Jesus. Como Ele quer derramar em você a ressurreição eterna, não só na tua alma, no teu corpo também no fim dos tempos. Derramando o Espírito Santo para que você viva o eterno é Deus. É aí que Deus fala com a gente. Deus não usa muitas palavras nossas, Ele silencia até a gente se esvaziar. Quando a gente deixar Deus ser Deus, o Espírito dEle nos mover, e isso custa, isso leva à oração, isso nos coloca diante de crises para orar, para jejuar, para a gente chorar muito, mas chorar junto com a graça dEle, para que Ele também derrame plenamente na nossa vida, a vida do Espírito em nós. Nós católicos necessitamos dessa verdade, sendo concreta na nossa vida, irmãos. Por isso que a gente também entende, para eu terminar exatamente com essas palavras, quando Jesus vai dizer assim, olha, é bom para vós, Ele está falando para você, viu, que eu me vá. Vamos entender isso, porque se eu não for embora, Ele não virá sobre vós, e quando Ele vier, olha, Ele continua dizendo, Ele vos revelará tudo. Veja, por que Jesus fala que é bom para mim e para você que Ele se vá? O que Ele está querendo dizer? Que Ele se vá, que Ele morra, que Ele chegue a óbito, para que naquele domingo derradeiro, o Pai derrame todo o Espírito Santo sobre a pessoa, o homem Jesus. Para quê? Para que o homem Jesus derrame sobre você o Espírito Santo, para que você comece a andar agora como um novo homem, não aquele que morreu, o primeiro homem, mas como aquele homem chamado Jesus. Jesus é que derrama o Espírito Santo sobre nós. Como? Como homem ressuscitado. Através de que meios? Dos 7 sacramentos da igreja. Por isso que dia a dia é uma luta. É uma luta, irmãos. É uma luta dos meus sentimentos, veja, com os sentimentos dele. É uma luta diária. Dói.
porque contradiz o meu modo de pensar Deus. Olha, nós aprendemos muitas vezes dentro da nossa própria família a entender Deus de uma maneira totalmente errada. E muitas vezes dentro da própria igreja católica. E aí a gente, quando vai buscar a oração no Senhor, a gente chega cheio de ignorância, e depois pode até se revoltar, dizendo Deus não existe. Por quê? Porque a gente aprendeu assim, se Ele é tão bom, mas se Ele é tão bom, é igualzinho aquele homem que estava morto do lado de Jesus na cruz. Igualzinho a gente, se tu és verdadeiramente filho de Deus, desça dessa cruz, se salve e aproveita a salvar a mim também, dessa crise que eu estou passando. Jesus não respondeu nada para ele também, porque irmãos, nós aprendemos a entender Deus de uma maneira totalmente ofuscada, remota, nebulosa, se não totalmente ignorante, mas muito ignorante. Por isso que quando a gente começa a entender como viver Jesus, Ele é homem, por que Ele veio, e por que está acontecendo tantas coisas na minha vida, aí se eu entendo Jesus, mas para eu entender Ele, eu tenho que ter um encontro. Não adianta só ter músicas bonitas, em grupos de oração que levou muita gente a uma letargia de espírito. Não, isso passa. Por isso que muita gente não entende, e eles dizem, padre, eu gostava tanto da época que essa missa aqui ficava hiperlotada. Falei, eu também achava muito bonito isso, é muito envolvente para nós. Não, é porque o Senhor andava com o Santíssimo, e a gente tinha um encontro. Gente, quanta gente que teve um encontro, que disse que teve um encontro, que caiu, que chorou, foram os primeiros a jogar pedra em mim, padre. Que encontro é esse? Não precisamos de igrejas lotadas como antes. Se Deus permitir, é por graça dEle, e não para fazer coceguinha no povo. Não, nós não queremos coceguinha. Viver a vontade de Deus não é sentir prazer. O teu sentir prazer é o que está levando o mundo a uma derradeira morte. O homem com essa conversa, eu tenho que sentir para ser feliz. Olha onde está levando o nosso sentir. O nosso sentir nos leva à escravidão do inferno. Presta atenção, católicos. É igualzinho ao primeiro homem. Eu sei o que é melhor para mim, porque eu estou sentindo. Não! Leia Filipenses capítulo 2. Obtenhais os sentimentos de Cristo. Isso é uma luta. Para mim, que sou padre, é luta, doída. Para vocês, irmãos meus, perdendo, com Covid, com H2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantas H tem hoje. Várias famílias infectadas com gripe, com tudo isso. Fazer um encontro com Cristo. Eu disse isso ontem. Eu espero que o ano de 2022, esqueça. Aquele círio que a gente tem na igreja, eu não vou pedir para trazer aqui, que dá trabalho. O que significa? Qual é a melhor imagem para a gente representar Jesus ressuscitado, irmãos católicos? No nosso meio figurado, o círio pascal. E vou explicar. Primeiro, tem que ser virgem, novo. Você nunca pode pegar um círio pascal do ano de 2021 e colocar agora 2022 para começar a fazer batismo. Não, tem que esperar agora a Páscoa, tem que ter uma vela, um círio. O que é? Na verdade é cera de abelha nova, virgem, porque Cristo é o novo homem, é o novo Adão, é aquele homem que ensina eu e você a ser homem de verdade.
E como é que ele vem? Ele vem ali com aqueles preguinhos lá, são 5, para mostrar que ele, mesmo ressuscitado, ele traz as chagas que nós colocamos nele. Então tem aquelas 5 travinhas. Ele é alfa, ômega, ele é o princípio. Quem? O homem Jesus. Ele é o princípio, é o fim de todas as coisas. Aí você vai falar lá, e por que tem um ano, por exemplo, agora vai ter o ano de 2022 colocado em cada sírio. Para quê? Para a gente celebrar o ano civil? Não, não tem nada a ver com o ano civil. Para que aquele ano então está lá na Bíblia, está lá escrito lá no sírio, está em Cristo ali, para dizer, hoje a salvação entrou na sua casa. Hoje, veja, Deus Ele está ensinando a gente para não ficar computando o hoje com números. Ai, foi no dia 2 de janeiro de 2022. Não, é o hoje de Deus, é o agora. Só que se você hoje está situado em 2022, é o agora da tua vida. E ele pode ser, e deve ser, para quem tem um encontro, eu falei que eu estou terminando assim, ele tem que ser o ano da sua vida, para você dar graças a Deus, se você viver um ano inteiro, como eu também, né? Dos 365 dias glorificando a Deus, com pandemia, com morte, sem morte, com nascimento de bebezinho, com a morte, com abortos, com sepultamentos, com Covid voltando, com o Brasil quebrado, com o presidente voltando, com outro não sei o que, seja lá como for, tudo, quem tem um encontro com Cristo diz, eu encontrei a vida. Quando? Hoje. Se Deus me chama hoje, eu morro feliz. Agora, como é que você vem pedindo a sua vida? Que esse ano seja melhor para todo mundo. Para com essa bobagem. É pessoal. Por isso que eu falo, eu tenho horror daquela música. Muito dinheiro no bolso. Eu tenho uma raiva desse negócio. Saúde para dar e vender. Ah, vai. Isso aí para quem não conhece a Deus. A gente tem que ter misericórdia, eu sei. E se veste de branco e pula 7 ondinhas. Ah! Tomara que você for pular, você caia e já fica lá para baixo de uma vez. Mas ele não pulou na ondinha, é que tinha um buraco lá, o mar engoliu ele. Em pleno começo do ano. Para de ficar pulando onda. Come o quê? Já comeu lentilha no inverno? Coisa uma delícia. Lentilha é alimento de Deus. Não é para um dia específico. Isso é para quem não teve encontro com Jesus, com a vida. Continua andando na morte. Deixa eu comer ovo com casca. Come ovo com casca para você ver o que acontece. Vai lá, come. Tem gente que come ovo com casca. Não, falar que come ovo com casca dá sorte para a saúde, não sei o quê. Come para você ver. Vai. Deixa eu me vestir de amarelo para entrar dinheiro na minha vida. Veste de amarelo para você ver o que acontece. Veste com a roupa que você tem, só não vai ficar pelado, né? Então, irmãos, está aqui. Os Reis Magos estão celebrando hoje o nosso dia, mas o dia de encontro com o Senhor, porque a gente não volta mais. Eu não quero voltar mais para a vida velha. Espero que vocês também não. Que nesse domingo, ao comungar Jesus, que é o Espírito Santo, você possa falar, olha, Senhor, dá-me a graça de nessa luta diária, eu não sei quantos dias eu vou ter. Lembra a pergunta como muda? Eu não pergunto mais o porquê. Senhor, o que queres de mim? Olha como muda. Com todos os problemas aqui na tua vida, você chega para Jesus de joelhos e olha para Ele e diz, Senhor, com tudo, doença, falta de dinheiro, não estou bem, perseguição, Brasil quebrado, sei lá, o que queres de mim? Faça. Isso é abandonar em Deus, viu? É
É isso que Jesus está pedindo para você. Para você. É um convite. Queres? Tem coragem? Então renuncia você de você. Hoje, Senhor, a salvação entra nesta casa. Nesta casa. Nesta casa. Nesta casa. Na minha vida. Teu marido vai continuar bêbado talvez, viu? Doido, louco. Talvez seu filho vai continuar te dando maior trabalho. Vai. Entra na minha casa. O que quer de mim, Senhor? Eu não sei o que fazer. Não sei. Eu me rendo, ó. Eu me rendo. Reina na minha vida. Isso é a igreja católica. O resto dá dó. O resto, ilusão. O resto, faz de conta que eu sou a fada madrinha. É isso. Esta é a igreja católica. A quem você quer servir, meu irmão? A quem você quer servir, meu irmão? Senhor Deus, nós clamamos diante do teu trono, Jesus. Eu e minha casa serviremos a ti, Jesus. Hoje a salvação entrou nesta casa. Faça-se em mim segundo a tua vontade, no meu corpo, na minha afetividade, nos meus negócios econômicos, na minha família de sangue, na vida daqueles com quem eu convivo, irmãos, colegas. Senhor, diante daqueles que eu trago no meu coração, minha família, os filhos que o Senhor me confiou, mãe, pai, parentes, irmãos. Senhor, eu peço que hoje visitai-os com teu santo e poderoso Espírito, e a tua vontade seja, Senhor, cravada no meio de nós. Sim, Senhor, eu quero recomeçar o hoje da minha vida com a tua verdade, com teu santo Espírito. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Vai orando, irmãos, vai orando no Espírito. Quem tem, vai, ora com vontade, não ora com timidez não, porque Deus não é timidez. O Senhor é a vida do hoje. Sim, Senhor, por isso, nesta hora que é agora, eu renuncio no poder do teu nome e na autoridade do meu batismo. Em casa, vai renunciando também. Desliga um pouco essa televisão. Desliga agora um pouco esse rádio, esse celular. Levanta teu braço e diga: Jesus, no poder do teu nome, eu, pela autoridade que o Senhor me confiou pelo batismo, eu renuncio a Satanás e a todos os espíritos impuros que invadiram a minha vida. Sim, Senhor, e proclamo agora tua vitória na minha história. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, como em Pentecostes, que não para de ser derramado. Venha na minha vida hoje, quebrando, Senhor, todo o passado traumático, que eu não esqueço do passado da minha vida. Rejeições por vias do meu pai ou da minha mãe ou dos meus irmãos. Quebra, Senhor, pelo poder do teu sangue, tudo aquilo que amarrou a minha vida, ficou presa lá atrás, pela perda não compreendida, Senhor. Eu não aceito perder. Por isso, Senhor, quebrai esse grilhão da morte pela ignorância da minha vida. Vem, Espírito Santo, por intermédio da intercessão da Imaculada Senhora Maria. Venha sobre a minha casa, venha sobre a minha vida.
Vem Espírito Santo, venha Senhor celebrar agora na minha vida a salvação. Levanta teus braços, irmãos. Peça que o Senhor venha visitar você agora. Sim, Senhor. Eu não quero voltar mais para o Herodes da minha história. Eu não quero voltar mais tomar decisões por mim mesmo. Sim, Senhor, hoje eu quero celebrar a tua vontade. Ensina-me. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Esta casa é sua. Esta casa é sua. Sim, Senhor. Levanta teus braços, fecha os olhos. Você que está em casa, este é um ano novo da tua vida. Esse é o Espírito do Senhor. Vem Maria, vem. Vem Senhora, vem. Vem Maria, passa à frente, mãe. Na vida, na saúde de cada um de nós, Senhor. Eu entrego, Senhor, o meu corpo. Eu entrego todas as minhas enfermidades. Eu entrego, Senhor, os irmãos que estão agora adoentados por várias patologias. A tua vontade nós clamamos agora. Você que está em casa com gripe ou com Covid, você que está agora nos acompanhando, que está sofrendo com o câncer, levanta os braços, vai cantando agora junto com o Pai. Vai lá. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim. Olha a letra, fecha os olhos. Esvazio de mim. Homilia de hoje nesta canção. Vai lá, vai lá. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono. Toma, Senhor. Vem reinar na minha vida. Nós queremos te ouvir. Vai lá. Nós queremos te ouvir. Cadê o povo de Jesus? O povo católico, levanta o braço, vai lá. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. O nome dele? Jesus. Forte, forte, vai lá. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar. Olha os termos. Enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça enche este lugar, enche este lugar. Apareça, vem Deus Santo, cresça, vem me incendiar, Vem me incendiar. vem Lá na cabeça. Vai lá. Seja bem-vindo aqui.
a casa é sua, pode entrar, esvazio Olha de isso. mim. Olha isso, dia a dia, vai lá. Esvazio de mim, só pro teu vento toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, Nós queremos, Senhor. nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vai lá. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Vai lá. Jesus. Essa casa, vai lá. Essa casa é sua Sim, Senhor. casa, Entra na minha casa. Entra na história da minha família, Senhor. Jesus, vai lá. Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vai lá. Apareça, que o teu nome cresça. Enche, Senhor. Enche este lugar. Apareça, Senhor. Vem me incendiar, vem me incendiar, Senhor. Apareça, enche este lugar. Vai orando, irmãos, vai orando. Sim, Senhor, nós pedimos que a tua vontade seja celebrada agora na vida e na saúde do Aguinaldo. Aguinaldo, Deus te chamou, Ele te visita agora. Levanta o braço, irmãos, vai pedindo por esse irmão. Apareça, Senhor, na vida deste irmão. E nós pedimos por toda aflição, através dessa doença que ele vem sofrendo com uma solidão profunda, Senhor. Vem, Espírito Santo, venha sobre a vida e o corpo deste homem, pela vida desta família que está, Senhor, colocada dentro de casa com febre, com vírus. Sim, Senhor, a tua vontade nós clamamos agora. Sim, Senhor, todo esse vício que entrou na história desta família, Senhor, nós pedimos e clamamos no teu nome. Vem, Maria, passe à frente, vai lá. Vai lá. Terminando, vai lá. Vai lá. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina,
precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Irmãos e irmãs, eu convido a todos no número 12. Vamos agora, depois dessa proclamação de oração, proclamar a nossa fé neste dia que o Senhor fez para nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Podemos assentar.